Maravilha, pessoal. Estamos agora ao vivo, de novo aí, né, no curso Atropelando a Siciliana, neste que é o treino 4 e último. Vou só fazer uma revisãozinha muito rápida daquilo que nós trabalhamos. Então, vendo aqui o tabuleiro, ó, nós estudamos posições a partir deste lance. Então, no treino 1, 2, 3, nós trabalhamos este lance. Por que este lance? Porque nós estamos acompanhando este livro. Ah lá, o lance 5, F3. Exclamação é quando é um lance bom, né? Atropelando a Siciliana. Olha o peãozinho ali sendo atropelado, ó. Desse autor chamado Sergei Kasparov. Na realidade, o Kasparov não tem nada a ver, né, com esse Kasparov dele aí, com o ex-campeão do mundo, o Garry Kasparov. Então, é outro Kasparov, né? Esse, inclusive, um pouquinho mais fraquinho, né? Bem mais fraquinho, inclusive. Bom, então esse F3 é uma ideia interessante, porque ele quer jogar C4. No outro lance, então, quer jogar C4, que é o sistema que a gente chama de Maroczy. Aí cavalo C3, então deixa a posição ali legal, né? Então, as pretas, nós estudamos 3 formas diferentes de tratar esse F3. Nós estudamos o E5 no treino 1, na segunda-feira. Nós estudamos o G6, cavalo C6, G6, né? Na terça-feira. E ontem, na quarta-feira, nós estudamos o porco espinho, que é esse esquema aqui, ó. Que é jogar o A6 e o B6. Então, o cavalo pode sair por aqui, o bispo por aqui. Então, geralmente, é essa posição aqui. Então, B6, com A6 aqui, ó, A6 e B6, D6 e E6, né? O E6 e D6, forma a posição porco espinho. É ficar todo momento tentando jogar D5 e D5. Então, ontem nós vimos essa configuração, essa estrutura. E hoje nós vamos ver exercícios dessas 3 estruturas. Nós vamos ver 2 partidas que eu separei de torneios, que eu joguei uma de brancas e outra de pretas, nessa estrutura, não exatamente nessa ordem de lances, mas vai cair numa estrutura de Maroczy. E, de início, eu vou falar sobre a parte 4 do livro, que são posições que as pretas jogam para não deixar entrar nessa linha de F3. Por exemplo, se eu jogo E4, joga C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, F3, pronto, deu tudo certo. Agora vamos imaginar a seguinte posição. Quando o branco joga D4, C toma D4 é o lance natural, né? Que é um peão lateral tomando um peão central. Então, na maioria das vezes, a pessoa faz isso. Por quê? Porque é como se o peão de D4 fosse mais importante, né? Ele fosse mais fortinho que o peão de C5. E a compensação do branco é que ele coloca um cavalo no centro. Apesar de ter trocado um peão lateral das pretas, né? Um peão de C5 pelo peão de D4, o cavalo que fica em D4 acaba compensando ali, né? Então, quando o branco joga D4, que aí as pretas podem fazer algo diferente, por exemplo, cavalo F6. Rafael, Lucas, e agora? Qual que é a ideia de vocês? A gente queria jogar F3, né? Peão toma, cavalo F6, F3. Agora, não tem jeito mais, porque o cavalo está em F3. E o nosso sistema, o que acontece com ele agora? Se vocês caíssem nessa posição, qual seria a resposta de brancas? Então, é como se as pretas, imaginando que a gente vai jogar esse F3, acaba não tomando em D4, olha. Então, é essa estrutura aí. Aí tem 2 caminhos, tá? Capítulo 11 é uma resposta, capítulo 12 a outra.
Então, nós temos o Lucas já com uma ideia. Beleza, Lucas? O Lucas já tem uma ideia do que fazer nessa posição aí. E o Rafael também. Então, o Lucas sugeriu o bispo D3 e o Rafael o cavalo D2. Mas está vendo que aquela sequência normal que a gente havia pensado não está dando para fazer. Né? Então, agora nós vamos ter que buscar outros caminhos. T toma C5 é um capítulo, nós vamos ver uma partida. E bispo B5 é outro capítulo, nós vamos ver outra partida. Tá bom? Então, vamos ver o que os caras estão jogando. Então, ou D toma C5, que vocês vão fazer opção, ou então bispo B5. Tá? Numa sequência anterior, nós escolhemos bispo B5, lá no treino 1. Né, numa posição que a gente tinha dúvida no que fazer. Ficamos com o bispo B5. Lembra, ela é a posição do E5. Já tivemos uma posição cavalo F6, F3, E5, aqui. Aí a gente estava jogando esse. Como é que era a posição mesmo? E bispo E6, é exatamente aqui. E aí nós fizemos a opção por esse. Ah, não, foi aqui, ó. Do A5. A5, nós fizemos bispo B5. Exatamente essa posição. Então, a gente já tem um histórico de bispo B5. Comparando as posições, então, poderíamos pensar, né, entre o D toma C5 e o bispo B5 já usamos ali atrás, né, lá no treino 1. Então, vou pegar uma partida de modelo para a gente ver o que os caras estão jogando nessa linha aí, tá? Então, essa partida é uma partida que as brancas ganharam. Isso aqui foi um torneio na China, em 2009. De brancas, está jogando o Huani, 2.724, né? Os melhores do mundo aí. 50 melhores do mundo. E a Hao, né, Ifan Hao, está jogando de pretas, 2.590. É a campeã do mundo. É uma menina muito forte. Então, a partida seguiu assim. Deixa eu começar lá de novo, né, para a gente respeitar a ordem de jogadas e já montar um outro arquivo. Então vamos lá. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, as pretas fazem cavalo F6. E aqui então, D toma. E agora, lance do mestre. Para D toma C5, tem uma jogada interessante aqui que a campeã do mundo fez. Ver se vocês conseguem descobrir. Então, uma ajeitadinha aqui no topete. Aê, Rafael, beleza. Rafael acertou o lance da moça ali. A campeã do mundo. Boa. Muito bom, foi esse mesmo. E aqui o Lucas está pensando nesse. Esse aqui é um pouquinho mais perigoso, né? Porque o cavalo fica exposto à possibilidade. Então, dama 5 foi o lance que foi feito na partida. Aí fez cavalo C3. Hoje eu estou danado. Já vou passar o lance do mesmo, porque tem umas posições críticas que é interessante vocês estudarem ela. Então, esta, de novo, é uma posição crítica. Que são lances ali, né, que vão dar uma forma para a partida. Então, o que as pretas jogam? Então,
o Rafael e o Lucas. Sugestões? Aê, Lucas, legal. Lucas fez o lance, os dois fizeram o lance da partida. Como está cravado aqui, nós estamos explorando, então, esse ponto. Então, o cavalo toma E4. Aí C toma D6, cavalo C3, B toma, tomo lá, bispo D3, deixa o peão. Esse peão está dobrado, é um peão fraco, né? Porque se o branco ficar preocupado em defender aqui, né, as pretas aceleram o desenvolvimento. Aí bispo E7 roca, cavalo C6, torre 1, roca e torre D1. Então, essa aqui é uma posição crítica, né? De novo. É uma posição que parece que o branco está mais desenvolvido, mas tem um problema estrutural, né? Tem peões dobrados, tem peão isolado. Aqui só tem peão isolado. E tem normal aqui par de bispas, tem par de bispas. Agora as torres estão jogando melhor aqui, né? E a dama parece estar mais ativa que a dama das brancas. Se vocês fossem jogar de pretas, o que vocês jogariam? Então, qual seria a resposta para as pretas? Uau! O Lucas tá animadão aí, Lucas. Olha, ficar tomando esses peões laterais, ele chama de peão envenenado. A peça pode ficar fora de jogo, você tem dificuldade depois. Legal. Então, ó, o Lucas pensou nesse. Rafael, bispo G4. Legal. Bispo F6 era uma possibilidade que o branco jogaria aqui. Se as pretas tomassem, tem torre B5. Aí quando toma aqui, joga lá. Tem um peão a menos, mas tem algo que a gente chama de compensação. Atividade das peças pode dar uma compensação. Par de bispos pode dar uma compensação. Então, é uma concessão que você dá, né, de material em troca de uma boa posição das suas peças. Então, isso chama compensação. A gente faz muito disso. Cede material para poder ganhar território, para poder ganhar uma coluna, explorar uma casa fraca do adversário, ter um par de bispos, deixar uma dama fora de jogo, como aqui. Então, isso é compensação. É uma compensação de posição por um peão cedido, às vezes até um cavalo, um bispo, e mais raramente uma torre, né? Muito mais raramente. Aí já geralmente não é sob o ponto de vista posicional, geralmente é sacrifício, né? Tem cavalo, bispo, torre, aí faz parte de uma combinação que você cede temporariamente o material e recupera depois. Esse aqui a gente não sabe como vai recuperar, só tem a boa disposição das peças. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, além do bispo F6, que o bispo F6 parece natural, né? Começa a tomar aqui, ativa a peça. Outra possibilidade de jogar a dama lá. Foi feito na partida, dama C7.
Aí jogou bispo E4. Isso aqui, então, foi um torneio em 2009 na China. Bispo G4. Dama D3. Cravou, descravou. Rei H8. Agora uma pergunta. Pode tomar lá? Não foi isso que aconteceu na partida. A partida fez cavalo D4. Jogou aqui, ó. Mas a gente pode tomar lá porque jogou rei H8, né? A gente poderia imaginar que as peças poderiam fazer um G6. Até um H6, né? Que aí não cai nada. Mas nessa posição o cara fez simplesmente rei H8. E aí? Ah, legal. Se o bispo toma, o Lucas está dizendo que joga G6 e prende a peça, né? Mas a peça não sai. Você tem que sacrificar por 3 peões, né? Teria que ser alguma coisa assim. Né? Bom, então é o seguinte, a tomada lá realmente é sempre perigosa, porque pode jogar G6. O branco fez cavalo D4. As pretas tomaram D4. Tomou de C. E aí fez F5. Torre toma. Dama 5. Tocou na torre aqui, né? Dama D2. Se troca, toma de bispo. Se cai aqui, cai lá. Então acaba tendo as compensações. Então jogou dama D2. Trocou, trocou. E aí fez bispo F6. Então atacou aqui e deixou essa peça atacada. Aí branco fez bispo D5. As pretas H6. Branco C3. Aqui não dava para poder tomar, porque a gente imagina, por que o cara não toma, né? Ele jogou H6, por que o cara não toma? É que tem esse, ó. Então H3, aí faz esse, e aí joga torre B4. Quando faz bispo C5, torre H4. E aí nós vamos ter problema com esse bispo aqui. Então ele não toma, ele jogou H6, C3, torre de A8, F3, H5, torre toma 7. E aí, será que o branco já está ganho? Quantos peões tem a mais aí? Quantos peões nós temos a mais? Tem 2, né? Tem alguma compensação que vocês estão vendo aí para... Compensação posicional. Então, a gente cede material, mas ganha alguma coisa em troca no campo posicional. Estão conseguindo ver alguma coisa aí? Não, né? Não, e o branco ainda tem um peão passado aqui nessa... Esse a mais aqui é peão passado e 2 contra 1 pode virar outro peão passado. Aqui 2 contra 1 é peão passado potencial. A gente chama de maioria de peões. Legal, então essa posição realmente está perdida. E aí não vai ter jeito não. Então tomou em A7, ele trocou, tomou aqui. Torre 8. Lance do mestre para vocês. Se vocês estivessem de brancas, com 2 peões a mais, as pretas acabam de jogar torre 8. Então tem um lance facinho, facinho, facinho. Que a gente trabalha muito com essa ideia nas partidas. O que será?
Ok, Lucas. O Lucas já tem a ideia dele. Beleza, Lucas? Vamos ver se o Rafael faz o mesmo. Isso. Gente, quando está com vantagem, a forma mais fácil de você ganhar partidas com vantagem é trocando o que tem ali para trocar, né? Especialmente peças maiores. Então, troca dama por dama, torre por torre. Se você puder trocar tudo, você vai ficar só com um final de rei e peões. E é o final mais fácil de ganhar. Então, para você materializar uma vantagem, você deve trocar peças. Então, por exemplo, você tem cavalo, 3 peões, manda o cavalo e 2 peões. Qual que é a estratégia? Trocar peões? Não, trocar as peças. A estratégia é trocar peões e quem está inferior. Né? Porque fica um peão, depois fica um cavalo. O cavalo não ganha. Né? Então, se você tem 3 contra 2, 2 contra 1 e tem mais peças, como o branco tem 2 peões, a estratégia da troca é ótima. Então, esse lance bispo G3 também é bom, né, mestrinho? Porque tira do ataque e ataca D6. Mas não é o mais interessante. Então, aí ele fez torre A8. Claro que o branco não deixa trocar, né? Aí fez rei F1, rei H7. Só que aqui ficou cravado, não deixa trocar, mas ficou cravado. Bispo C6, tapa a torre. Torre F8, A4. Olha o peãozinho passado aqui. Vamos lá, uma dama. Bispo F7. D5, que o bispo nem dá o cheque para ajudar a fazer a defesa. F4. A5. Bispo G6. E2. E aí, abandonou, né? Não tem jeito. A vantagem, por exemplo, bispo F2, bispo E6, a vantagem material se impõe. Então, essa partida é o D toma C5.